Todo ano, de um ano para o outro, eu escrevo uma cartinha pra mim mesma, né? No dia do meu aniversário, eu leio a do ano anterior e faço uma nova pro ano seguinte. Só que eu me mudei ano passado, né? E eu acho que no meio dessa mudança eu perdi a minha cartinha do ano passado. Eu lembro que eu fiz ela assim com tanta devoção que eu fiquei bem triste. Então eu tava reescrevendo e repensando nas coisas que eu vivi, as coisas que eu aprendi. E aí eu decidi fazer uma listinha pra vocês. Tá aqui. Gente, anotei, tô me sentindo muito profissional, tá? Porque dificilmente eu. Quer dizer, eu escrevo muito, mas dificilmente eu anoto coisas importantes. Porque as coisas importantes eu acho que eu vou lembrar. E eu sempre esqueço. Número 1. As coisas demoram pra acontecer. Eu percebi que por mais que eu saiba que as coisas vão demorar pra acontecer, que as coisas vão demorar pra chegar lá, porque tudo precisa de um determinado tempo, né? E na maioria das vezes esse tempo ele não é tão curto quanto nós gostaríamos. E é uma coisa óbvia, uma coisa acho que natural assim, mas que eu, pelo menos, assim, não exercia. Eu comecei a ver isso com mais clareza e tentar aceitar, porque enxergar é uma coisa, né? Aceitar é outra. E eu tava num processo de negação infinito com essa questão aqui. Eu comecei a olhar mais pra essa coisa da vida que leva tempo, com mais aceitação, eu acho que no fim do ano passado. É viver mais o momento, né? Deixar a coisa ir, ela vai ir pra onde ela tem que ir, tipo, não tem como mudar. Não acontece do nosso jeito, entende? A gente não tá controlando tudo, que é uma coisa que eu não gosto muito, né? Que eu queria estar controlando tudo, mas não tô. Então é melhor aceitar que as coisas elas levam tempo e é isso, é assim fazer o que é a vida. Número 2. Eu não numerei aqui, eu coloquei estrelinha. Eu não sei porque eu tô falando por número, mas agora vai assim mesmo. Fazer sem dizer pra ninguém é melhor. E essa é muito difícil pra mim. Se a anterior é difícil, essa então, gente, eu tenho uma boca desse tamanho. Digamos que eu faça um vídeo que seja completamente diferente do que eu tô habituada, do que é o meu conteúdo, né? Sei lá, um experimento, um teste. Até uma brincadeira de criatividade, porque, né? Experimentar coisas novas faz bem pra cabeça. E eu mostro isso pras pessoas que eu conheço. E aí, esse processo de mostrar pro outro, de meio que esperar a validação do outro, né? Porque, querendo ou não, difícil, tá? Eu bato palma pra quem aí do outro lado diz, falar que mostra sem esperar validação, tá? Parabéns, ô Alecrim Dourado, porque eu não sou assim. Já tem a expectativa que eu mesma tô colocando sozinha naquele conteúdo que é completamente novo. E aí agora eu mostro pro outro e o outro fala: "Nossa, tá maravilhoso, vai explodir isso aí". E aí eu mostro isso pra umas 10 pessoas, que todo mundo tem a mesma opinião. Por quê? Porque são meus amigos. Gostam de mim, gostam do que eu faço. O que não é o caso das 7 bilhões de pessoas aí no planeta, né? Então, aí eu solto a minha arte, o meu conteúdo na internet e não explode. Não é aquele boom que todo mundo achou que eu achei que ia ser, né? Então, eu acho que contar pros outros intensifica muito, aumenta muito as expectativas que a gente coloca naquilo que a gente tá fazendo. Cobrança, pressão, aumenta muito. E às vezes é porque o outro também coloca expectativa, né? O outro te coloca pressão. E às vezes é inconsciente, é só porque tu mostrou pro outro, o outro falou que tá muito bom. Então, já que não é só eu que acho que tá muito bom, a outra pessoa também acha que tá muito bom. E eu confio na palavra dessa pessoa, por isso que eu mostrei pra ela. E aí eu vou e lanço pro mundo e percebo que, na verdade, não tá tão bom assim. Quando eu passo por esse processo de criação sem contar pra ninguém, é muito mais leve, sabe? Eu faço, eu posto e seja o que Deus quiser. É muito mais fácil tu tentar só com as tuas próprias expectativas, porque tu já tem um bocado delas, tu não precisa das expectativas dos outros também. Próximo. Gente, tô com um sono, meu Deus do céu. Não sei se dá pra reparar aí, mas assim, estou com um sono. Mas, next one. Desapego excessivo pode te tornar solitário. Essa eu aprendi na marra. Porque assim, eu sempre quis ser uma pessoa desapegada.
Eu sempre fui muito apegada, sempre fui muito sensível e eu achava que aquilo estava errado, então eu fui para o extremo oposto, né? Que é o desapego total das coisas. E eu comecei a perceber que eu tava ficando muito sozinha. Eu queria sair com alguma amiga e ela já tinha outros mil planos que eu não fazia ideia. Ou coisas, novidades estavam acontecendo na vida das pessoas que eu amo e elas não estavam vindo me contar esses pequenos detalhes assim do dia a dia que tu percebe que tu já não é tão importante assim pro outro. E eu comecei a me questionar o porquê. Por que eu não era mais tão importante para aquelas pessoas que eram tão importantes para mim. E eu percebi que eu não demonstrava que elas eram importantes. Atos falam muito mais do que palavras, então eu podia falar que amava fulaninha, que gostava muito de ciclaninha, mas eu não estava lá presente, eu não perguntava, eu não me preocupava. Então, sabe, não é nenhuma surpresa que o outro não vá fazer por mim o que eu não estou fazendo por ele. A vida não foi feita para viver a gente tão centralizado assim na gente mesmo, sabe? A todo momento eu. A vida ela é muito mais social do que isso, ela é muito mais interativa com o externo do que com o interno, né? A gente interage com as duas coisas, mas eu acho que o que tá fora é tão importante quanto o que tá dentro, e aí é um misto e tem que saber equilibrar. E eu não tava sabendo equilibrar. Ai, tem alguma coisa no meu olho. Eu acho que é sono. Então, assim, se você quer ser uma pessoa completamente desapegada e, nossa, olha como eu sou aventureira, uma hora eu estou num lugar, uma outra hora eu estou em outro lugar e eu não me importo com ninguém e, meu Deus do céu, sabe? Esse lifestyle, e tá tudo bem. Eu falei assim com uma cara meio de ranço, porque não é o meu lifestyle, desculpa, tá tudo bem. Mas saiba que isso tem consequências. No momento que ninguém é importante pra ti, que tu não faz questão que ninguém seja importante pra ti, não se surpreenda quando perceber que tu também não é importante pra ninguém. Ok, próxima. Aqui eu já me perdi na quantidade. Eu já não sei se é 4 ou 5. Essa é forte, hein? Quando eu escrevi, eu fiquei assim... Nossa, peguei pesado. Quase sempre é o amor que te escolhe. E tu precisa escolher ele de volta. Essa é a ordem. Novamente, né? Eu acho que eu vou muito de um extremo a outro extremo. Então eu tava naquela fase onde nada importava pra mim, e aí eu fui pra um outro extremo que era só os meus amigos importavam pra mim e eu não queria saber de relação amorosa. A minha única fonte de amor era as minhas amizades. E isso até me causou um pouquinho de problema nessas próprias amizades, tá, pessoal? Porque sobrecarregar tanto assim os teus amigos não é legal. Tem certas coisas que só o amor amoroso vai suprir e não tem o que fazer, e outras coisas que só o amor de amigos vai suprir, e outros buracos que só o amor de família vai preencher. E cada um tem o seu lugar, sabe? Não tem como tu querer uma coisa pra preencher tudo, isso não existe. Eu lembro que também teve uma época onde eu ficava me questionando muito o porquê que eu não tinha um amor amoroso na minha vida, né? Porque eu não tinha um namoro, porque eu não tinha um relacionamento quando eu era mais nova. E eu lembro de muitas pessoas falarem que, ai, tem que esperar o amor, que o amor vai vir, ele vai chegar até ti, é ele que vai te escolher, é ele que vai te encontrar, e isso é verdade. Só que tem um detalhe. Primeiro que ele não vai bater na tua porta, tá? Não adianta tu ficar sentado em casa, não sair por aí pra conhecer pessoas, não que tu tenha que sair nesse intuito, tá entendendo? É uma coisa que, gente, acontece naturalmente, não sei explicar. É natural, o amor vai chegar. Ele vai chegar, eu não sei explicar, gente. Ele chega. E quando ele chega, a gente tem que escolher ele de volta. Nada vai ficar na nossa vida sem que a gente escolha que aquilo fique. Tipo assim, as pessoas, elas passavam por mim e eu não escolhia permanecer com elas, né? Por mais que as pessoas fossem legais, por mais que eu gostasse dessas pessoas, e por mais que eu estivesse apaixonada, amando, tanto faz, eu não escolhia permanecer. Eu pegava ranço muito fácil, eu olhava muito mais para os defeitos dessas pessoas do que para as qualidades, então eu encerrava logo. E não é assim que funciona.
Pode ser que tu viva aí uma vida inteira, né, com muitos amores passando por ti e tu não escolha nenhum. E tá tudo bem se tu tá feliz desse jeito, tá tudo bem. Não estou aqui para julgar ninguém. Esse conselho é para quem não quer viver assim. Toda vez que tu se sentir insatisfeito porque tu não tem ninguém, porque tu sente falta de ter alguém, talvez tu só não esteja fazendo as escolhas certas. Talvez o amor esteja batendo na tua porta e tu não esteja escolhendo ele de volta, tu esteja prestando atenção em coisas que não importam. Gente, todo mundo tem defeito, tá? Todo mundo é chato, todo mundo é insuportável, ninguém aguenta ninguém, e é isso, o dia a dia é tu aguentar outro ser humano tão chato quanto tu. E isso vai te proporcionar momentos extraordinários e momentos extremamente tediosos, chatos e difíceis. E aí depois tu tá num outro momento extraordinário e amor é, assim, uma coisa sensacional. Mas antes que eu me perca no assunto, vamos pro próximo. As pessoas vão te mostrar quem elas são desde o princípio. E ok, essa é outra que é óbvia, mas eu sinto que a gente ainda não entendeu. Desse conselho específico é mais sobre quando a pessoa, o jeito da pessoa, o estilo de vida da pessoa, o que a pessoa é, a personalidade dela, te prejudica muito, te machuca muito. E aí, minha filha, pula desse barco, sabe? Te joga, só sai, assim. Essa pessoa, ela não vai mudar. Simples assim, tipo, aceita desde o início. Essa pessoa, ela está me mostrando desde o primeiro segundo quem ela é, quem ela quer ser e quem ela sempre vai ser. Talvez ela cresça, talvez ela mude, talvez ela melhore, mas esse caminho dessa pessoa talvez leve ela pra um caminho que tu goste menos ainda dela, que ela te machuque ainda mais, tá entendendo? Tipo, é muito relativo o que melhorar significa pra mim e significa pro outro. As pessoas são o que elas são, e se tu não tá satisfeito com essa pessoa, pula fora, tu vai achar outra pessoa que tu vai ficar mais satisfeita, e essa outra pessoa vai achar uma outra pessoa que vai ficar satisfeita com o jeito dela. Nem tudo assim é o fim do mundo, nem tudo tá assim tão errado, sabe? Às vezes a pessoa só não combina contigo e tá tudo bem ali, separa os caminhos, cada um segue a sua vida e tá tudo bem. Errar é mais importante que acertar, e essa eu não sei executar na minha vida até hoje. Então, eu nem sei por que tá aqui nessa lista de coisas que eu aprendi, porque aparentemente eu não aprendi, né? Eu odeio errar. Odeio. Se tem uma coisa. Gente, nasci pra ser perfeita. Quer dizer, nasci pra ser perfeita, não, eu sou perfeita. É isso que passa na minha cabeça 24 horas por dia. Só que eu escolhi um estilo de vida onde um dos elementos mais importantes desse estilo de vida é a criatividade. E sabe o que acontece? Tu não consegue exercitar a tua criatividade sem errar. Vai ter que errar 1 milhão de vezes. Vai ter que passar a vida toda errando. E a gente tem que abraçar o erro, porque o erro, teoricamente, ele é mais importante que o acerto. Porque tu precisa do erro pra chegar no acerto, entende? É meio confuso isso, né? Eu não sei muito bem, tipo, como é que isso funciona. Eu preciso do erro pra chegar no acerto, mas eu não preciso necessariamente do acerto pra chegar no erro, entende? Porque se eu já acertei, eu já acertei. Não. Meio complexo isso. A gente aprende quando a gente erra. E nessas várias tentativas, a gente aprende várias coisas diferentes que a gente pode pôr em prática em outras coisas. Então tem que tá errando. Tem que estar errando. Não gosto nem assim de dizer isso em voz alta. Ai, errar, nossa. Não gosto. Mas tem que errar, né, gente? Tem que estar. E tem que abraçar o erro. E dói às vezes. Nossa, dói. E senão vamos chegar aonde? Não, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sabe? Porque se precisa errar pra aprender, e eu preciso aprender pra chegar em algum lugar, logo preciso errar. Próximo. Criatividade vem de abraçar quem se é e criar algo com isso, juntando com tudo que tem ao teu redor. Portanto, faça boas escolhas quanto ao que te rodeia. Ai, essa foi tão profunda também. Normalmente a primeira vez que a gente faz alguma coisa, a gente imita outra pessoa, porque a gente não sabe fazer, né?
A gente tá fazendo pela primeira vez. E imitar é muito fácil. Então, a gente continua imitando. E é muito difícil sair dele, mas uma hora ou outra a gente sai, né? Eu acho que a fase adulta é muito isso na nossa vida, onde a gente tem que... A gente realmente tem que parar de imitar os nossos pais, né? E começar a ser a gente mesmo. Porque senão, a gente tá lascado. A gente tem que parar de reproduzir, de imitar alguns erros. Tem que cortar ali, né? Tem que cortar aquele ciclo. E na criatividade, todo ato criativo, todas as coisas criativas, eu acho que a primeira vez que a gente faz, a gente tá imitando alguém. E depois a gente tá imitando um outro alguém. E depois a gente tá imitando vários alguém. E nesse processo de imitação, é muito importante a gente identificar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E ali no processo, sabe? E aproveitando o processo pra se conhecer. Imitar faz parte, pessoal. Imitar faz parte. Todo mundo imita todo mundo. Ninguém é 100% original. Nada vem do nada. A gente imita o outro. E nessa imitação, a gente pega só uns pequenos pontinhos, assim, que fazem sentido. E aí, tu vai descobrindo coisas da tua personalidade. Entende? Esses pontinhos que fazem sentido são pontinhos, na verdade, da tua personalidade, da tua essência. E é tão importante se rodear de várias coisas, porque com várias coisas tu descobre vários pontinhos. Eu acho que no início ninguém sabe muito bem como escolher o que vai rodear a si próprio. Mas eu acho que depois de um tempo a gente tem que começar a observar mais isso. O que tá me rodeando? O que faz parte do meu dia a dia, né? As coisas que eu faço, as coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto, isso tá me trazendo alguma coisa, e eu não digo nem de trazer algo monetário, ou tipo, tudo tem que te ensinar alguma coisa. Não, mas tem que trazer alguma coisa, sabe? E tem que ser alguma coisa que seja importante pra ti. E aí, pode ser qualquer coisa, entende? Não adianta nada eu me rodear de coisas que não vão me trazer nada que eu ache importante. A gente não presta atenção em coisas que a gente não acha importante. Então imagina tu se rodear de coisas que tu não acha importante. Tu não vai prestar atenção. E aí vai estar passando batido. E aí é perca de tempo. Se rodear de coisas que fazem sentido pra si mesmo ajuda muito na criatividade. Tipo, muito, muito. Primeiro porque vai me fazer prestar atenção, porque eu considero importante. E aí nesse processo de ver essas coisas, de imitar essas coisas, eu vou me descobrir. E aí eu vou ter a minha essência, e aí eu vou abraçar a minha essência e vou criar algo a partir disso. Olha que lindo. Lindo, né? Eu não sei se eu consegui me explicar direito, mas assim, achei lindo, profundo. Então é isso, pessoal. Quanto aos meus 26 anos, assim, já começou me surpreendendo muito. E eu não sei o que vai ser desse ano, mas eu estou com... Eu não vou falar que eu tô com expectativa alta, que eu nem sei o que eu tô, entende? Não sei, mas eu acho que vai ser um bom ano. Eu acho que vai ser um bom ano.